Segundo ano. A aula de hoje de ciências é no livro Buriti Mais, páginas 98 a 103. Continuaremos falando sobre as plantas. Nas aulas passadas, vocês já viram as partes das plantas, né? Raízes, caule, folhas, frutos, sementes. A gente já viu sobre tudo isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outros usos das plantas. Nós temos vários usos das plantas além da alimentação, como a gente já viu anteriormente. Elas podem ser utilizadas na construção, para construir móveis que a gente tem, barcos, casas. Aqui tem alguns exemplos. Elas podem ser utilizadas também na fabricação de combustível, né? Como por exemplo, o fogão a lenha, a gente usa a madeira para poder cozinhar, né? Então a gente tem outro exemplo que é da cana de açúcar, que através dela a gente produz o álcool. Temos outros exemplos também na indústria. Algumas plantas, como por exemplo o algodão, é utilizado na fabricação de tecidos. O eucalipto é utilizado na fabricação de papel. Então, nós temos vários usos das plantas no nosso dia a dia. Na questão da página 98, na primeira questão, você vai responder, você vai olhar ao redor, olha em volta. Você identifica alguma coisa que foi feito de plantas? Sim ou não? Se sim, o que você identifica aí, por exemplo, na sua casa? Coisas que foram feitas através das plantas. Aqui na questão 2, tem a imagem de uma casa de pau a pique. Você vai observar que essa técnica é utilizada recursos naturais para construir a casa. A parede é feita de madeira, que é retirado de galhos e troncos, às vezes de bambu. Então, depois é preenchida com barro. Pergunta: quais plantas são usadas na construção de casas de pau a pique? Então, você vai responder, ou seja, nesse tipo de casa aqui. Na página 99, você vai observando aqui, ó, algodão utilizado para fabricar tecidos, eucalipto para fabricação de papel, madeira para utilizar a lenha, né, para cozinhar alimentos, cana de açúcar para produção de álcool, de etanol, né? Então, nessa questão 3, você vai associar cada planta listada no quadro ao produto que é feito a partir dela. Por exemplo, algodão. Através do algodão é feito álcool, ou seja, combustível, papel, esses livros aqui, ou nesse caso poderia ser essa camisa. Então, você vai escrever, por exemplo, algodão. Através do algodão a gente faz o quê? Tecido. Então, tecido, roupas de algodão, você vai escrever o nome algodão aqui. Aí você vai observar esse aqui e esse também, escrever um nome aqui embaixo, na linha. O nome de cada planta, né? Listada ao produto que é feito dela. Vamos para a página 100 e 101. Na página 100, vem falando outro tipo de uso das plantas, que é medicamentos, ou seja, plantas medicinais. Né? Várias coisas que a gente compra, inclusive na farmácia, é extraída das plantas, né? Aqui tem um exemplo da espinheira santa, que é uma planta utilizada na fabricação de remédios para dor de estômago. Aqui nós temos também outra planta, que é o salgueiro, utilizado para fazer medicamentos que combatem a dor e febre. E aqui tem uma outra situação em que os índios, alguns povos indígenas da Amazônia, usam uma combinação de várias plantas, que eles chamam de curare, e eles passam na ponta da flecha.
Então, quando eles vão caçar, eles passam essa mistura de plantas na ponta da flecha, que é para ela causar paralisia no animal que foi atingido pela flecha. Questão A. Do que o curare é feito? Questão B. Para que os indígenas usam o curare? Curare, gente, é a combinação de várias plantas, tá? Que eles fazem. Aí aqui vem um pouco mais de informações a respeito de outro uso das plantas que a gente usa bastante, que é o paisagismo, ou seja, para decorar o ambiente, para organizar os espaços, para ficar algo bem bonito. A gente vê isso nas praças, em casa a gente também sempre tem um vasinho de planta, etc. Ou seja, é mais um uso das plantas. Nas páginas 102 e 103, vem falando sobre a questão do conhecimento das plantas, ou seja, muita gente utiliza, a gente utiliza em casa várias partes das plantas para cuidar da saúde. Às vezes a gente está com uma dor de cabeça e faz um chá, né, para gripe. Enfim, a gente usa bastante no nosso dia a dia. Então, às vezes a gente usa as folhas, às vezes as raízes, a flor, como é o caso da camomila, ou a casca, que serve para várias coisas, né? Tem alguns que é para abrir o apetite, outros é para aliviar uma dor, um mal-estar, aliviar uma gripe, enfim. Aí aqui tem um textinho falando sobre Catendê, que é o dono das folhas, que é um personagem, vamos dizer assim, é considerado uma espécie de deus e que protege, né, protegem as plantas, protege também a questão do desmatamento, etc. É como se fosse uma espécie de lenda, né? Então, vocês vão fazer a leitura desse textinho que fala sobre o Catendê e vão perceber que tem nesse personagem, que é um personagem de um conto africano, ele tem algumas características, o Catendê, como, por exemplo, ele é muito próximo das plantas, conhece muito as plantas e para o uso medicinal delas, para que serve, e ele também protege as árvores. E vocês vão fazer a leitura e depois responder aqui a questão 1. Quais são as características de Catendê? E 2, como as plantas podem ajudar no cuidado com a saúde? Então, vocês, né, já sabem, ou seja, conhecem muita coisa que as plantas podem ajudar no cuidado com a saúde. Vocês vão citar algum exemplo, tá certo? Como, por exemplo, serve para aliviar dor de cabeça, curar a gripe, enfim. Vocês vão escrever aí para como as plantas podem nos ajudar em relação à nossa saúde. E essa parte final aqui da atividade da página 103, ela é para ser feita em sala, então assim, não é preciso fazer, mas se vocês quiserem, essa primeira parte aqui, a questão 3, vocês podem fazer em casa, ou seja, só entrevistar alguém, anota o nome, idade, e para ele responder essas duas questões aqui, se ele conhece alguma planta medicinal, em que situação essa pessoa utiliza, ok? Por hoje é só, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.